Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar de modos normais de vibração? Se ficou curioso para saber o que significa isso, não sai daí e acompanha esse vídeo até o final. Calma, quase eu esqueci de falar. Isso é pesadão. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Física Cadu, eu sou o professor Carlos Eduardo, mais conhecido como Cadu, e hoje vamos falar de modos normais de vibração. Se você já gostou desse tema, deixa aí uma curtida, deixa também nos comentários sugestões para a gente produzir vídeos futuros, e se ainda não é inscrito, para tudo, se inscreve agora e já acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Vamos lá ao que interessa. Cara, o que seriam os modos normais de vibração? Vamos pegar um sistema isolado aqui com 3 massas, essa aqui é emisinho, essa valendo emissão e essa aqui também valendo emissão, e 2 molas iguais aqui com constantes idênticas, né? K e K. Bom, vou colocar esse sistema para oscilar livremente e quero saber quais os modos normais de vibração. Antes de mais nada, vamos tentar entender o que é isso. Se a gente deixar esse sistema aí oscilando livremente, eles vão possuir frequências diferentes, provavelmente cada um deles. Porém, existem algumas frequências que são iguais para todos. Os 3 bloquinhos vão vibrar com a mesma frequência, óbvio, para alguns casos especiais. E essas frequências tão especiais, no qual os 3 bloquinhos vibram com ela, são chamadas de modos normais de vibração. Se a gente pegar, por exemplo, uma onda estacionária, você concorda que na onda estacionária, embora as partículas possuam amplitudes diferentes, elas vibram com a mesma frequência? Veja só, perceba que esta partícula ela tem amplitude bem maior que esta aqui. Você concorda que o tempo que essas partículas sobem e descem vai ser exatamente o mesmo? Ou seja, elas possuem amplitudes diferentes, mas elas possuem a mesma frequência. Então elas estão vibrando aqui no modo normal de vibração. Deu para entender isso? Nós vamos montar aqui uma estrutura como se fosse uma receita de bolo. Se porventura você se deparar com um sistema diferente, você vai seguir a mesma receita, ou seja, o mesmo protocolo. Olha só, nós vamos convencionar que esse é o bloquinho 1, este é o bloquinho 2 e este é o bloquinho 3. Este bloquinho 1 ele vai se deslocar para a direita de x1, o bloquinho 2 vai se deslocar para a direita com x2 e o bloquinho 3 vai se deslocar para a direita com x3. Eu vou supor, só para simplificar aqui os meus sinais, que x1 é menor do que x2, que é menor do que x3. Caso uma dessas desigualdades aqui não seja obedecida, as equações vão corrigir automaticamente. É só para a gente montar inicialmente. Perceba que, como x2 é maior que x1, essa mola ficou esticada. A força vai ser restauradora. E assim, nós vamos ter a força aqui neste primeiro camarada do tipo K x2 menos x1. Faz sentido isso? Por ação e reação, nós vamos ter uma força aqui K x2 menos x1 contrária. E da mesma forma a gente segue aqui, olha só. Aqui nós vamos ter uma força para a direita do tipo K x3 menos x2. E aqui, neste, nós vamos ter uma força do tipo K x3 menos x2. Tudo bem, vou montar então a equação para a segunda lei de Newton para esses 3 camaradas. Vamos lá. Eu vou colocar esse sinal de menos aqui em evidência para escrever menos K x1 menos x2. Isso vai ser a massa do primeiro vezes a aceleração do primeiro. Então, eu vou colocar aqui A1. Tudo bem? Vamos para o segundo caso. O segundo eu vou ter 2 forças, né? Então, eu vou ter assim, menos K x2 menos x1 mais K x3 menos x2. Coloquei sinal de menos porque essa força está contrária, né? Ainda não corrigiu o sinal, tá? Isso vai ser a massa do segundo vezes a aceleração de 2. Vamos fazer isso para o terceiro também. No terceiro eu vou deixar menos K x3 menos x2. Isso igual a mzinho vezes A3. Tudo bem até então? Bom, olha só. Como eles estão vibrando na mesma frequência, eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que a solução desses caras vai ser do tipo xi. Esse i pode ser 1, 2, 3. Essa solução pode ser do tipo cosseno, pode ser seno, pode ser exponencial, que é até mais completa. Mas o que eu quero realmente que você perceba é que a aceleração de uma partícula que está ligada ali numa mola vai ser menos ômega ao quadrado vezes xi.
Isso serve para o MHS, isso serve para diversas situações. Se você supor, por exemplo, que a sua solução é do tipo A cosseno de ômega t mais uma fase, quando você derivar a segunda vez, esse menos ômega vai surgir, não é verdade? E nós vamos ter ali a aceleração menos ômega ao quadrado da posição. Isso faz sentido para você? Por exemplo, se a gente pegasse aqui x1 do tipo A1 cosseno de ômega t mais a fase inicial de 1. Olha só, a derivada disso, para você achar a velocidade da partícula 1, seria menos A1 ômega seno de ômega t mais φ1. Se você quisesse, por exemplo, a aceleração, você faria o mesmo procedimento. E aí apareceria na derivada, olha só, 1 ômega ao quadrado, e derivada de seno iria virar cosseno. Bom, então aí fica verdade, né? O que a gente supôs lá em cima, qualquer dessas partículas vão ter soluções desse tipo. Tá? Lembrando, o ômega é o mesmo para todas, né? A gente quer que todas as partículas vibrem com esta frequência normal. Tudo bem? Então, quando eu fizer isso, observe que aqui no lugar de A1, eu já vou poder escrever o seguinte. Menos ômega 2 x1. Aqui no lugar de A2, eu vou poder escrever o quê? Ora, menos ômega 2 x2. E aqui no lugar de A3, eu vou poder escrever menos ômega 2 x3. Eu vou pegar esse primeiro sistema, então, e vou tentar reescrever de uma forma um pouco mais organizada. Eu vou passar esse camarada para a esquerda e vou juntar este x1 com este, escrevendo da seguinte forma. Ômega 2 menos K sobre M. Lembrando que eu vou dividir por M inicialmente, tá? Tudo isso vezes x1. O segundo termo vai ficar mais K sobre M x2. O terceiro termo não tem, então eu vou colocar assim, ó, 0x3 igual a 0. Tá legal? Eu vou descer um pouquinho a folha para a gente acompanhar melhor isso. Agora vamos para a segunda equação. Na segunda equação nós temos o seguinte. Menos com menos aqui vai dar mais. Eu vou dividir por este m. Então a primeira parcela que surge seria K sobre mzão x1. O ômega ao quadrado vai passar positivo. E no segundo termo nós vamos ter o seguinte. Ômega 2 menos, olha só, menos kx2 menos kx2. Então nós vamos ter duas vezes K sobre mzão, né? x2. E o terceiro termo ficaria K sobre mzão x3. Tudo isso igual a zero. Vamos para a última equação. Nós não temos o termo de x1, mas nós temos o termo de x2. Olha só. E o termo de x3. Lembrando que x3 nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter ômega ao quadrado menos K sobre mzinho x3, tudo isso igual a zero. Tudo bem até então, né? Você já está vendo aí que você está montando o sistema, está organizando. Eu vou escrever agora esse sistema, pessoal, em forma de matriz. Olha só. No primeiro caso, nós vamos ter ômega ao quadrado menos K sobre M. Aqui, ó, K sobre Mzinho, aqui zero, né? Então, primeiro elemento aqui, ó, primeira linha, primeira coluna, nós temos ômega ao quadrado menos K sobre mzinho, e aí você vai seguindo, né? Olha só, segunda linha, vamos montar aqui, fica K sobre mzão, K sobre mzão, e aqui fica ômega ao quadrado menos 2K sobre mzão. Terceiro, fica zero, K sobre mzinho, e ômega ao quadrado menos K sobre mzinho. Aqui ficaria, então, x1, x2, x3 e aqui 0, 0 e 0. Ou seja, nós temos aqui um sistema linear para resolver. Eu preciso ter, então, que o determinante desta matriz seja nulo. Se a gente garantir isso, a gente pode dizer que, independente de x1, x2, x3, nós vamos ter oscilação com este ômega. Ou seja, fisicamente, o que isso representa? Independente da amplitude dessa partícula ou da fase inicial, nós vamos garantir que os ômegas vão satisfazer isso. Ou seja, todas as partículas vão vibrar com a mesma frequência. Ômega ao quadrado menos K sobre Mzinho ao quadrado
vezes ômega ao quadrado menos 2k sobre emissão. Bom, a forma que você vai determinar aí essa expressão, fique à vontade, né? Existem diversas maneiras para calcular esse determinante. Olha, essa aqui deu zero, essa aqui deu zero, essa aqui também vai dar zero. Então, nós vamos ter aqui na volta k sobre mzinho, k sobre mzão, ômega ao quadrado menos k sobre mzinho, isso duas vezes, né? Então, vou botar um 2 bem aqui. Ora, nós vamos querer que isso seja zero. Se isso vai ser zero, eu posso pegar esse termo negativo e já jogar para o outro lado. Mas antes disso, nós já podemos cancelar esse primeiro parêntese. Ou seja, aqui nós já temos uma possível solução quando ômega ao quadrado for k sobre mzinho. Entenda, qual seria essa frequência angular aí? Se o ômega fosse raiz de k sobre mzinho, isso aqui é equivalente a uma massa mzinho presa numa mola de constante k a uma parede. O que a gente tem aí? A gente poderia ter a partícula do meio de massa mzão fixa e as duas oscilando, mantendo ela parada, obviamente, de forma simétrica. Ou seja, se a bolinha da direita desloca 1 centímetro para a direita, a da esquerda vai se mover 1 centímetro para a esquerda. Então, elas vão ficar vibrando desta maneira, mantendo a do meio parada. Esse resultado traz essa condição. Caso isso não seja zero, pode acontecer, nós vamos ter uma outra solução. Vamos ver como é que fica. Nós podemos perceber que na equação isso já vai cancelar, e aí nós vamos ter esta equação aqui da esquerda dando zero. Bom, para essa equação da esquerda dar zero, uma outra solução possível seria que o ômega fosse igual a zero. Bom, aí não ia ter movimento, né? Não ia ter pulsação. Esse ômega também é conhecido assim. Mas na equação surge o zero. Eu vou tentar então descobrir a última. Vamos lá. Nós vamos ter essa equação. Caso esse ômega não seja zero, nós vamos ter isso aqui. E aí nós finalizamos então com o terceiro caso. Ou seja, nesse caso aí nós temos três possíveis situações de modos normais de oscilação. Interessante lembrar que esse ômega igual a zero fica muito a cargo do autor dos livros. Tem livros que consideram o zero como um modo normal de vibração, tem autor que não considera. Dessa maneira você aprendeu o protocolo para encontrar os modos normais de vibração. Isso é bem interessante e é extremamente útil para algumas situações. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se já gostou, deixe uma curtida, deixe nos comentários sugestões para vídeos futuros. E se você ainda não é inscrito, para tudo agora, se inscreve no canal e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Bom, eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço e até mais.